Oi, gente! Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura do quarto bimestre. E esse conteúdo é intertextualidade. Nós já vimos que intertextualidade nada mais é do que a influência de um texto sobre outro. Vimos que tem dois tipos, né? Entre as muitas maneiras, de realizar a intertextualidade, e esses dois tipos mais comuns, que foram os tipos que nós já detalhamos, são paródia e paráfrase. Então, vamos relembrar o que falamos sobre paródia. Nós falamos que é um tipo de intertextualidade que tem o objetivo de retorcer o texto original, através da ironia ou da crítica. Contudo, quando é feita uma paródia, o texto-fonte ele não sofre alteração na sua estrutura. A paródia modifica apenas o conteúdo, diferente da paráfrase. Quando ocorre a paráfrase, o texto ele é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo. Ou seja, as ideias do texto original elas são mantidas, mas contadas de uma outra forma. Para perceber a presença da intertextualidade, é preciso que o leitor tenha um conhecimento a respeito do texto-fonte, ou que, no mínimo, tenha entrado em contato com ele em algum momento da vida. Foi o exemplo que eu dei da capa do disco dos Beatles, da rua em Londres, várias vezes reproduzidas em outras obras. Muitos turistas gostam de tirar foto exatamente reproduzindo aquela posição, mas é preciso, para entender que há intertextualidade nessas outras reproduções do mesmo local, fotos do mesmo local, é preciso que tenha esse conhecimento da capa do disco, senão não vai perceber a intertextualidade. Então, não significa apenas o conhecimento da língua portuguesa. É preciso uma cultura geral ampla, porque senão pode estar acontecendo intertextualidade e a pessoa nem percebe. Vimos que paráfrase e paródia não são formas de plágio, não são sujeitos a ações judiciais, como a gente tantas vezes escuta falar sobre plágio, porque tanto em paráfrase como em paródia envolve um processo de criação. O texto é citado, sim, mas existe todo um processo criativo. A intertextualidade ela pode ser construída de maneira explícita ou implícita. Vamos ver a explícita. É clara e fácil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação direta com o texto original, são encontrados facilmente elementos dos textos fonte e não é necessário esforço ou dedução do leitor e não exige conhecimento prévio do conteúdo. A explícita, a gente costuma dizer que é aquela que está na cara. Eu separei um exemplo. Observe o poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai cá, vai ser guste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem corre atrás do bigode, é sério, simples e forte. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fé. Temos aí até o fim de Chico Buarque de Holanda. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou.
mas vou até o fim. Ainda garoto, deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu bem tenho ensaiado um progresso. Virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em Quixeramobim. Eu coloquei só até essa parte, ele segue, né, esse até o fim do Chico Buarque de Holanda, mas eu acho que até aí a gente já consegue perceber essa intertextualidade bem mais clara, né? Primeiros versos de ambos os poemas. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Aí olha até o fim. Quando nasci, vem um anjo safado, o chato do querubim. Temos aí exemplo, né, do que a gente chama de intertextualidade explícita, que, como eu falei, é aquela que está na cara. Essa ilustração, essa propaganda, a gente também já viu em vídeo aula anterior aí de intertextualidade. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. É uma forte referência aí ao texto-fonte, né? Facilmente identificada pelo leitor, né? Tanto pela linguagem verbal, Horta de Elite, filme Tropa de Elite, do cineasta José Padilha, tanto o nome como a própria imagem. Eu falei sobre o cap aí, né, dos policiais do BOP. Então temos aí também Horta de Elite e Tropa de Elite, um exemplo de intertextualidade explícita. Bom, e a implícita? A implícita já é difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto base, não é fácil encontrar os elementos do texto-fonte, é necessário dedução, análise e atenção do leitor, exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Então, a gente consegue perceber que é aquela, né, já diz ali, difícil de ser percebida pelo leitor. E eu também trouxe exemplos. Nós temos aí um trecho da música Ai Que Saudade da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago, e temos um trecho da música Desconstruindo a Amélia, da Pitty. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que há de se fazer? A Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto. Já não quer ser o outro. Hoje ela é o também. Né? A gente percebe que tem uma menção, eis que ela resolve mudar, esse ela é a Amélia, sendo que não é uma intertextualidade às claras, né? Ela é bem implícita, bem discreta. Tem aí uma propaganda, leite condensado moça, delícia, né? Meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Nós temos aí um elemento verbal que permite a retomada do texto-fonte, mas é preciso um conhecimento prévio do leitor, né? Meu bem, você me dá água na boca, uma música da Rita Lee, um trecho da música Mania de Você. E quem nunca ouviu a música, meu bem, você me dá água na boca, se não tiver ouvido, não vai perceber aí a intertextualidade, que no caso foi com a música Mania de Você, da Rita Lee. Então vimos exemplos da implícita e vimos exemplos da explícita. A explícita, as claras, facilmente identificável. Já a implícita, bem sutil, bem disfarçada e difícil de ser percebida. Então, para a gente fechar, a gente conclui que a intertextualidade não existe apenas entre os trabalhos
de escritores. Pode acontecer também entre um texto e uma notícia, um poema, uma obra de arte, uma canção, mas é necessário que haja um texto base para que outro seja inspirado por ele, ou criado a partir dele, e assim aconteça a intertextualidade. Então, necessário aí existência do texto base ou do texto fonte, do texto inspirador. Ok? Era o que tínhamos para falar sobre intertextualidade. Em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!